Pronto, posso soltar. Take um, gravando. Boa noite a todos. Roda História, bom mês. Vamos começar então a segunda aula. A gente vai abordar sobre a criação do mundo. Segundo. Só recapitulando o que a gente viu na aula passada, então, depois das introduções, a gente entrou um pouco sobre a primeira frase da Torá, que Deus criou o mundo. A gente viu o seguinte, que na primeira frase da Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz, que Deus criou o mundo, Deus criou o céu e a terra. O sentido da frase não é dizer que Deus criou o mundo. Não está escrito essa frase na Torá para a gente aprender, entendi, Deus criou o mundo, que novidade. Porque isso, os judeus já sabiam que Deus criou o mundo. Não precisava estar escrito na Torá para a gente saber que uma coisa que já era da nossa cultura antes. Desde os hebreus, Abraham, eles já sabiam que Deus criou o mundo. Então o sentido do Passuk é dizer por que Deus criou o mundo. Então a gente não traduz Bereshit, o Beit não é no início, né? Não é de local. Bereshit é Bavur ma, Bishvil ma. Então é Bishvil Reshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. Ou seja, por causa do Reshit que Deus criou o céu e a terra. Isso que quer dizer. Então o Bereshit, assim fala Urashi, é por causa do. Sim? E o que é, ou seja, por causa do que? Do Reshit. O que é Reshit? É do princípio, Reshit, do início. O que é o princípio? Então a gente vai ver que o Urashi, assim, ele diz que existem dois princípios na criação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, existiam dois princípios na cabeça de Deus. E por causa desses dois princípios, Deus criou um. E o Urashi vai trazer aqui quais são esses dois princípios: o povo de Israel e a Torá de Israel. Então, por causa do povo e por causa da Torá, Deus criou o mundo. Então, por isso, esse passo quer dizer isso: que Deus criou o céu e a terra para ter Torá e para ter Am Israel. Em outras palavras, para ter Am Israel estudando Torá. Essa é o motivo da criação do mundo. Não é nenhuma notícia nova que Deus criou o mundo. Não, a novidade aqui da frase é porque Deus criou o mundo. Sim? Até o Rabino estava falando semana passada aqui da sinagoga, que ele falou assim, está escrito Bereshit bara Elohim. Se Bereshit, por causa do início, bara, vamos dizer que criou Elohim, Deus. Vamos dizer que é Deus também. E quando teve teve um rei ruim que queria traduzir a Torá para o grego e ele prendeu os 70 rabinos em salas diferentes, falou: vocês só saem daqui depois que traduzir a Torá inteira, senão vocês estão mortos. E teve um milagre que todo mundo traduziu exatamente igual. E tiveram 12 ou 13 frases, agora eu não lembro, 12 ou 13 psukim, que todos traduziram diferente do pshat, do literal, e todo mundo traduziu igual ou diferente. Foi um milagre que aconteceu. E uma das frases que todo mundo resolveu traduzir diferente do que realmente o sentido quer dizer é Bereshit bara Elohim. Todo mundo traduziu Elohim bara Bereshit. Ou seja, Deus criou o mundo. E não Bereshit, no início, criou Deus. Ou seja, porque no início criou Deus, vai ficando meio estranho, porque o sujeito você bota depois. Então parece que Deus foi criado. Então todo mundo botou antes. Aí ele explicou qual é a ideia. É que para o povo judeu, a novidade não é que Deus criou o mundo. Então Deus não é o principal da frase. Então você bota para depois. O principal da frase é o Bereshit, ou seja, que teve um motivo a criação do mundo. Então ela é o destaque. Mas os outros povos que não têm a nossa cultura, não têm a nossa tradição e não sabem que Deus criou o mundo, eles não iam entender o que a Torá realmente quer dizer. Então, quando foi traduzir para eles mudaram a informação e falaram: não, primeiro eles têm que entender que Deus criou o mundo. Então, eles mudaram o sentido da frase e botaram Deus criou o mundo no início. Então, a gente vê aqui que, às vezes, a própria tradução, que é uma interpretação, tem um objetivo para o público da qual está falando, que é o que eu falei na aula passada. Então, quando alguém traduz, um explicador, ou até para outras pessoas, você traduz com um intuito para outra pessoa entender. A Torá que Deus ele deu para o povo judeu, ele sabia exatamente o que era o povo judeu, o que o povo judeu sabia. Ele está falando diretamente para o povo judeu e só o povo judeu tem chance de entender exatamente o que está sendo dito. O exemplo é a primeira frase da Torá, que só a gente entenderia exatamente o que quer dizer, que tem um motivo a criação do mundo. Qual o povo judeu estuda a Torá? O que a gente está fazendo agora. Sim, entendido? Então a gente viu isso. E a gente vê outra coisa importante que é bom recapitular,
que a Torá não está em ordem cronológica. Assim fala o Rashi bem claro, e o Rashi, ele bem claro, só a segunda explicação dele, no final ele fala, a gente obrigatoriamente tem que dizer que a gente não aprende nada da ordem cronológica da Torá e também da criação do mundo. Ou seja, a criação do mundo que está escrito na Torá não está na ordem de como o mundo foi criado de verdade. Assim falou Rashi. Então a gente não pode aprender, então quer dizer que Deus criou a luz, então veio primeiro a luz cientificamente. Não, nada a ver. Deus não veio contar a ciência. Assim o Rashi entende. Que a Torá e ciência tem nada a ver uma coisa com a outra. O objetivo da ciência é a gente saber como o mundo foi criado. O objetivo da Torá é saber por que o mundo foi criado. E você não tem nenhum porquê de tentar compatibilizar a Torá e ciência segundo o Rashi. Outros comentaristas vão achar que sim. Mas o Rashi diz que não tem nenhum motivo de você, viu aqui a Torá, olha a ciência. Se a Torá está falando A e a ciência está falando B, não importa, não muda nada. Se a Torá está falando a mesma coisa que a ciência, também não importa, porque são objetivos diferentes. Para entender esse exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor um cientista que estuda sobre o pôr do sol. Que horas o sol se põe. A especialidade dele, fez doutorado nisso, é o que ele sabe. Aí ele tem um filho, tá botando o filho para dormir. Aí fala assim, olha filho, o sol já dormiu, dorme também. Cientista, quer dizer que você está mentindo para o seu filho, porque você sabe que o sol não dorme. Você estudou, você sabe muito bem que é um pôr do sol, que ele se põe. O sol não vive... Não, ele não está mentindo. Porque ele não quer falar sobre ciência para o filho. Ele quer dar um motivo ético para o filho de por que ele tem que dormir, porque já está escuro. Mesma coisa da Torá. Pode ter doutorado, ciência. A Torá não está interessada nisso. Ela está interessada no que ela quer dizer para a humanidade, o que ela quer dizer para o povo judeu, e o mussar e a ética e as regras que a gente vai aprender através disso. Então, se a Torá dissesse, o sol dorme, ela não está errada, porque hoje a gente descobriu que o sol não é pessoa, não tem personalidade, ele não dorme. Não, é o que a Torá quer dizer. Essa é a ideia aqui, tá? Mas se na Torá tem tudo, tem a ciência também. A Torá, onde você viu que a Torá tem tudo, está escrito que a Torá tem tudo. E o que é a Torá? Então, a gente vai ver que a Torá tem várias partes. Tem Torá escrita, tem Torá oral, tem segredos da Torá. A Torá é composta de vários ensinamentos diferentes. A Torá, vamos dizer, que é a Torá que tem tudo, é a Torá que está com a Kadosh Baruch Hu, que está com Deus. Mas a Torá escrita não tem tudo. A Torá escrita, Deus tem uma proposta na Torá escrita e ele escreveu com essa proposta. A Torá oral tem outra proposta totalmente diferente. Então, na verdade, se você juntar toda a Torá e entender a Torá de Deus, de uma coisa que os cabalistas dizem que no futuro, né, a gente vai se aprofundar nos segredos da Torá, na Torá da Torá, aí sim tem tudo. Mas a Torá escrita tem proposta, tem objetivo. Foi escrita por um motivo. Que, por exemplo, é diferente do motivo da Torá oral. Então, por exemplo, se tiver uma coisa aqui na Torá escrita, está escrito totalmente, que você lê, entende totalmente diferente do que está escrito na Torá oral, que nós sábios falaram, é isso. Não tem problema nenhum, porque um falou com um objetivo, outro falou com outro objetivo. Você vai estudar a Torá escrita como Torá escrita, depois Torá oral como Torá oral. Depois, se você entender as duas muito bem, você tenta compatibilizar, porque os sábios falaram isso, se na Torá está escrito aquilo. Então, são livros diferentes, com objetivos diferentes. A gente vai ver que até o objetivo do livro Bereshit é diferente do objetivo do livro Shmuel, é diferente do Vaikra, do Bamidbar, do Varim, que é diferente de Yoshua, por aí vai, cada um tem seu objetivo. Tá? Então tudo, só recapitulando um pouco da aula passada. Então vamos abrir o livro e vamos para o primeiro passo. Então estamos no capítulo 1, no versículo 1. Então Bereshit a gente viu que é pelo motivo do Ureshit, que é o povo judeu e a Torá. Bará, a gente já viu na aula passada que é claro que a gente não sabe o que é a princípio, significa Bará. Elohim, a gente não sabe o que é, e Shammai e Ve'aretz a gente também não sabe o que é. Então, a gente não sabe isso aí. Antes de entrar exatamente o que é, vamos dizer que é mais Shmaol, o que parece. Que Deus criou o céu e a terra, tá bom? O que a gente pode entender dessa frase é que se a gente parasse nessa frase da Torá, a gente pode entender que Deus ele criou o que for que ele criou de forma perfeita. Ele criou tudo. Ou seja, ele criou a terra, que é a terra toda. Ele criou o céu, ele criou o céu todo. Ou seja, ele criou um mundo completo, perfeito.
100%. Sim, pode. Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et haaretz. Ou seja, ponto, ou seja, sim, Deus criou. Pronto, tá criado. Zeu. Acabou. Tá perfeito. Acabou. Sim. Agora vamos para a segunda frase. Vê a haaretz. Agora esquece do céu e vai falar só da terra. Né? E a terra vai estar tovavô. Era, vamos dizer que é uma bagunça. Era uma bagunça. Era quando? Antes de Deus criar o céu e a terra ou depois que Deus criou o céu e a terra? Vearetz, porque tem o Vavo, Vearetz e a terra. Depois, ou seja, Deus criou o céu e a terra. E a terra, que foi criada, era uma bagunça. Ué, calma aí, mas Deus não tinha acabado de criar perfeitamente o céu e a terra? E agora a gente já vê que a terra era uma bagunça? E é estranho isso. Concorda? Vai continuar mais estranho. E a escuridão estava perante o abismo. Tipo, o que é isso? Depois que Deus criou o mundo, era assim? Verou Elohim merachefet pnei hamar. E o Espírito Divino, ele pairava sobre a face da água. Que água? Ele criou água? Ou não criou? A gente vai ver no segundo dia que Deus vai criar a água. Vai ter água, ele vai separar, vai criar o céu no segundo dia. Não vai dizer exatamente que Deus criou a água, mas é que a gente vê que aqui já tem água. Então, a princípio, a gente vai dizer que no primeiro passo que Deus criou tudo já. E está contando depois que Deus criou tudo como que é. Ou seja, é estranho. Ou seja, não necessariamente está na ordem cronológica. Pode ser que Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et haaretz é depois disso. Ou seja, depois ele ajeitou tudo perfeitamente. Mas a princípio, chato, no sentido simples, a gente entende que não. Que primeiro Deus criou tudo perfeito, e depois ele vai relatar como esse mundo posterior, e a gente vê que é um mundo imperfeito. Sim? É um mundo, vamos dizer, um mundo quebrado, com faltas, com falhas. Não dá para entender exatamente o que é cada coisa, mas é um mundo que está precisando de conserto. Está falhado. Então a gente vai entender que o primeiro capítulo de Bereshit, o primeiro capítulo que a gente vai estudar lá, ele é dividido em três partes. Sim, três. A primeira parte é o mundo perfeito, que é o primeiro passo, a primeira frase. Deus criou o mundo perfeito. A segunda parte é o segundo passo, que é o mundo imperfeito, o mundo quebrado. É o segundo passo. E a terceira parte é o terceiro passo, até o passo, até a frase 31, que é a última frase do capítulo. E que é o 31, e viu Deus tudo o que ele fez, e viu que era muito bom. E foi dia e foi noite, o sexto dia. Acaba o primeiro capítulo aí. Então, o capítulo é dividido em três partes. A primeira é o mundo perfeito, uma criação perfeita. A segunda é uma criação imperfeita. E a terceira, que a terceira começa. Vai Omer Elohim, e falou Deus, Erior, que seja luz. E foi luz. E Deus viu que a luz era boa e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz de dia e a escuridão de noite. E foi dia e foi noite, primeiro dia. Depois vai contar o segundo dia. O que ele fez? Ele separou a água de cima com de baixo, criou o uraqui, o céu, vamos dizer assim. Terceiro dia, teve a terra, as plantas. Quarto dia, os astros. Quinto dia, os animais, os peixes, as aves. Sexto dia, os animais, o homem. Depois ele viu que era tudo muito bom. Ou seja, essa terceira parte. E essa terceira parte se encaixa em qual das partes? Antes do primeiro passuk, depois do primeiro passuk, entre o primeiro e o segundo, depois do segundo. Isso é difícil de entender. Isso que a gente nem vai falar do segundo capítulo hoje, que a gente vê que a ordem é totalmente diferente da criação. Está falando, por exemplo, que o homem foi criado e não tinha ainda planta. E ainda não tinha nascido dos animais. A gente vai ver no segundo capítulo isso. Mas vamos só esse primeiro capítulo, para não confundir, né? Fazer uma foto. Está querendo dizer o seguinte, que existem três formas de você, da Torá, abordar a criação do mundo. Primeira forma, o mundo perfeito. Segundo, o mundo quebrado. E a terceira forma é o mundo que ele se desenvolve gradualmente, sendo consertado. Então é como se fosse, a terceira forma é como se fosse que, assim fala o Midrash, uma pessoa entrou num quarto que tá tovavô, tá uma bagunça, tá escuro, rocha no pereitão, tá escuro, tá uma bagunça.
Ele fala assim, calma aí, aqui não dá para viver. Uma casa nova, aqui não dá para viver. Então, para você começar a tentar viver lá dentro, a primeira coisa que você faz, acende a luz. Então, pega uma lanterna, bota a lanterna, tá. Aí você vê que tá tudo bagunçado. Segunda coisa, tem que separar um espaço vazio para começar a organizar as coisas. Aí separa a água de cima com a água de baixo e cria um vácuo, um espaço vazio, que é o raquis. Aí depois, então, tem terra. Depois, aí pode crescer vegetação. Aí pode ter o peixe, pode ter ave, pode ter os animais. E por último, na criação, pode entrar por último o ser humano para habitar a casa. Então, assim é o Midrash. É como se fosse Deus, ele está organizando e botando as coisas nos lugares. O Rashi, ele vai falar o seguinte, que Deus, ele criou tudo no primeiro passo. Na primeira frase, Deus cria tudo, mas de forma desorganizada. E no segundo passo, que é como o mundo se encontra, e da partir do terceiro até o 31, é Deus botando o que ele criou no seu devido lugar e organizando a casa. Essa é a ideia. Então, essa é a ideia, tá? De qualquer forma, a gente vai entrar um pouco mais profundo, a gente vai ver, então, que essas três partes, elas acontecem em cada dia da criação. Ou seja, dentro da parte gradual que você vai endireitando a casa, acontece também essas três partes. Sempre Deus fala assim, e que seja a luz, vamos dar um exemplo aqui da luz, e que seja a luz. Ou seja, luz, vai ter luz. A segunda é a execução. Que a gente vai ver que Deus vai separar o dia e a noite, aí qual é a explicação? Que Deus viu que a luz que ele tinha criado era só para os tzadikim, iam ter perversos, e aí não ia funcionar. Então ele guardou para os tzadikim no futuro. Ou seja, é um mundo que, então, a luz que ele criou não faz sentido, é só para o futuro. Então tem uma quebra na própria criação da luz. Aí a terceira, mas ele viu que é boa a luz. Mas mesmo assim é boa? É boa. E foi primeiro, foi dia, foi noite, foi dia, primeiro dia. Estranho. Aí a gente pode ver na mesma coisa no segundo dia, que a criação do segundo dia não falou que foi bom porque não terminou no segundo dia, terminou no terceiro. Aí chega no terceiro dia, o que teve no terceiro dia de interessante? Que Deus fala, eu quero uma árvore e fruto. E aí nasce da terra uma árvore que dá fruto, ou seja, assim fala até os sábios, que a terra não obedeceu o que Deus falou para criar. Não funcionou no terceiro dia. Quarto dia, Deus criou Taninim e Gdolim, grandes criaturas. E aí falam os sábios, aí Deus teve que matar uma, porque viu que se tivesse as duas iam se multiplicar, não ia ter mundo. Então ele precisou consertar e tirar uma da história. Aí chega no outro dia, na criação dos peixes, das aves, a gente vai ver isso um pouco melhor, que Deus manda criar 4 coisas. E dessas 4 coisas, só nasce 3 delas, e a quarta não é feita. Aí chega no sexto dia, tem o pecado do ser humano. Ou seja, a gente vê que todos os dias, o que Deus ele planeja, dá errado. Em toda a criação, tudo dá errado. Tanto de forma geral, o primeiro passou para o segundo. Ou seja, dá errado, o segundo passou vem depois do primeiro, é como se fosse que Deus criou o mundo e dá errado. E cada dia também dá errado. Mas mesmo assim, depois de cada dia, eu falei, Deus viu e viu que era bom. E no final do sexto, ele fala, Deus viu tudo o que ele fez e viu que era muito bom. Ou seja, mesmo dando tudo errado, Deus viu que era tudo muito bom. Então, o que a gente é obrigado a dizer? Tudo que Deus faz é problema. Tudo que Deus faz é problema. Bom, a gente poderia pensar, por exemplo, que Deus não sabe fazer as coisas. Ou seja, ele tentou e não conseguiu. Não, que Deus ele é perfeito. O que a gente é obrigado a dizer é o seguinte, é que Deus fez o mundo imperfeito de propósito. Ou seja, o primeiro passo é a programação de como vai ser o mundo. Deus está projetando a criação do mundo. O segundo passo é a execução do primeiro. É como Deus executou o mundo. E ele executou de propósito, com problemas, com falhas. E a Vearet Saitat Tovavô. O Shamayim não era Tovavô. O Shamayim, a princípio, a Pshat não era Tovavô. Sim, pela Kabbalah ele diz que também era, mas pelo Pshat vamos dizer que não era mesmo. Tovavô. Ou seja, a Shamayim era perfeita. A gente vai ver isso melhor daqui a pouquinho. Em cada dia, Deus ele tem um propósito de perfeito. E a gente vê que a execução é imperfeita. E no final Deus falou, mas isso é bom. A imperfeição de ter sido criado é bom. Então a gente vê
que todas as falhas que existem no mundo são falhas programadas. Ou seja, a perfeição da criação do mundo de Deus é justamente as falhas que acontecem nela. Então, se no mundo acontecessem falhas, Deus falou, consegui, era o que eu queria. Era o objetivo. Se nascesse perfeito, ia ser considerado para Deus, pelo planejamento dele, uma falha. Ele falou, não queria um mundo assim. Então, a gente vai ver que o mundo ele tem 3 fases. O mundo de perfeição, o mundo de bagunça, de quebra, de imperfeição, e o mundo de tikkun, de conserto. E a gente vai entender que o objetivo do mundo é o conserto. Senão, Deus talvez nem criaria o mundo se fosse para ser um mundo perfeito. E a maior perfeição da criação do mundo é justamente as falhas que tem no mundo. Sim? Então porque Deus ele fala primeiro o mundo perfeito? Porque Deus primeiro dá o horizonte. É aqui que tem que chegar. É aqui que eu planejei. Agora eu crio um mundo, executo de forma imperfeita e agora vamos completar o mundo. Então a gente vai ver que todas essas questões teológicas de Deus não consegue fazer, não. Todos os erros que existem no mundo, no nível divino, no aspecto divino de pensar, é o que ele queria para o mundo, incluindo o pecado de Adão e Arishon, do primeiro ser humano. E a perfeição foi um homem ter pecado e o mundo virar o que virou. Ou seja, a pergunta é bediavad ou lecatchila? Depois que teve o erro, isso foi projetado de a priori era para ser assim, ou depois que teve o pecado, o mundo é assim? E a resposta é nenhum dos dois. Vem ao caso. Mas Deus ele fez ser assim de propósito. Né? Ou seja, o homem tinha que pecar. Teve livre-arbítrio? Teve livre-arbítrio também. A gente vai ver isso melhor na próxima aula sobre o pecado do homem. A gente está na questão do mundo. Deu para entender mais ou menos? Perfeita ideia. A gente vai ver então que o primeiro passo, sempre quando Deus dá o comando, a gente está falando do nível teórico. É um mundo ideal, é um mundo teórico. É a raiz do mundo, como Deus quis criar o mundo. O segundo é o mundo prático. É como o mundo é na prática. Ou seja, às vezes a gente tem uma teoria e na prática a gente não consegue executar a teoria. A gente não consegue, mas Deus consegue, mas Deus criou o mundo assim, então que tem teoria e prática. Existe diferença entre teoria e prática. Não, antes de não, tá, aprofundar nesse caminho mesmo. Então a gente vê que a Haaretz, a Terra, era uma bagunça. A Terra é a parte material, prática, material. A gente vai ver que o Shamayim, o céu, o que quer dizer o céu? São os valores éticos que existem no livro. Então Deus criou 2 coisas, a Terra e os valores éticos. Ou seja, a existência toda, quando eu falo existência, não a existência material, toda a existência aqui no mundo, que tem no mundo, incluindo anjos, incluindo todos os mundos, a existência toda. E existem valores éticos. São 2 coisas que Deus criou. E quando Deus criou os valores éticos, automaticamente esses valores éticos são perfeitos. Criei são perfeitos. Bondade é bondade, amor é amor, justiça é justiça, tá perfeito. Mas a prática do mundo é imperfeita. E a pergunta aqui é por que então Deus criou e logo já estava imperfeito? A gente vai entender o que separa a teoria da prática, a perfeição da imperfeição, é o tempo. Ou seja, Deus criou automaticamente está perfeito? Não. Leva tempo até a existência ficar do nível dos valores teóricos que Deus criou no mundo, que são os valores éticos. Ou seja, como se fosse você criar um filho e já quer que ele seja 100% bom e justo, e intelectual e domine toda a humanidade que existe. Não, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que treinar, tem que praticar muitas mitzvot, muitos bons atos, e aí ele vai conseguir. Então quer dizer que no início ele era mau? Não, é porque para a pessoa atingir os valores éticos na execução física existencial, o que separa ela é o tempo, que aí é o motivo do tikkun, do conserto. O que é conserto? É uma forma gradual de você fazer as coisas. Ou seja, o que impede o mundo de ser um mundo de bagunça, do mundo ideal, é o tempo. E esse tempo a gente vai chamar de história da humanidade. Então existe uma história da humanidade, que é a evolução do homem, o aprendizado do ser humano em transformar esse mundo de
tovavô de completo. Até se pegar os sábios, eles vão dizer que se você entender exatamente o que Deus contou em cada dia da criação, é cada milênio da humanidade. Você sabe exatamente o que vai acontecer naquele milênio, entendendo o que aconteceu naquele dia da criação. Então são 6 milênios e no 7º é o Shabat, que aí seria a perfeição que a gente ia chegar. Ou o Lamabá. Então o que muda é o tempo. Então a história da humanidade toda já está inclusa nesses primeiros psukim aqui da Torá, nas primeiras frases da Torá. Se a gente pegar um Midrash só para ilustrar a ideia do que o Passuco realmente quer dizer, o Passuco vai falar o seguinte sobre a segunda frase. Ele fala assim, Ve'aretz, e a terra era Tou. Aí o Midrash vai falar, o que quer dizer Tou? Deixa eu pegar exatamente. Aí fala, Tou é a Babilônia. É o Império Babilônico que ia dominar o mundo e destruir o primeiro templo. Bou, Vabou, o que é Vou? É o Império Persa, que já está no exílio, a Pérsia ia dominar a Babilônia. Verrocha, o que é rocha? São os gregos. Que depois os gregos iam trazer a helenização e assimilar o povo judeu com a filosofia, com o culto à beleza, os Hashmonaim, na época de Hanukkah. E Alpnei Tehom é Roma, que ia destruir o mundo inteiro, ia destruir o segundo templo. Ou seja, assim falou Midrash, que toda essa bagunça que existia no mundo são esses 4 impérios, e Roma está dominando até hoje a humanidade. Sim? Aí depois fala assim, Veru Elohim, e o Espírito Divino, Merachefet Pnei Hamayim, que pairava sobre a terra, que é? É o Espírito de Mashiach. Assim fala o Midrash. E aqui fica a pergunta, o que esse Midrash quer contar pra gente? Porque nessa altura do campeonato não existia nem Roma, nem Babilônia, nem ser humano, nem Mashiach, não existia nada disso. Então como você pode dizer que isso era o que viria no... O homem nem foi criado ainda. Então qual a ideia aqui? O Midrash ele quer contar que a quebra que existe na existência, ela se traduz, por exemplo, em todas as quebras na história humana. Então todas as guerras, em todas as destruições do templo e perseguições ao judeu e antissemitismo, já está inclusa no princípio do mundo ser imperfeito. Mas mesmo que o mundo é imperfeito, sobre tudo isso existe um Ruach Elohim, que é o espírito de Mashiach, que paira sobre a terra. Ou seja, mesmo que o mundo é imperfeito, nele está contido já um princípio que em toda essa perfeição existe alguma coisa que faz tudo ser para o bem e encaixar um processo histórico que vai trazer para a perfeição, que é o Mashiach. Mashiach é quem vai trazer o mundo para a perfeição. Então, em cada quebra que existe na humanidade, tanto no Tou, no Bou, no Rocher e no Teon, Mashiach já está envolvido e tudo tem um propósito para trazer a humanidade para um nível melhor. Essa é a ideia do Midrash. Então a gente vai ver que o princípio de Mashiach já está escrito aqui no segundo capítulo, na segunda frase. Já tem um princípio de Mashiach, que é o homem ideal. É o homem, depois que pecou e consertado, é um homem no nível de Mashiach. Que é o Salvador, é a salvação da existência, que é o ideal do mundo. Estão entendendo? Sim? A gente vai ver aqui que Merachefet, o que quer dizer Merachefet al Pnei Hamayim? Que ele pairava sobre a água, sobre a face da água. O que é pairava? Quem paira é como se fosse uma pomba que paira sobre o seu pombal, sobre o ninho. Quem paira sobre algo. Sim? Ou seja, para pairar, você tem que estar embaixo de alguma. O que é esse algo que está pairando? É o Maim. O que é Maim? O que quer dizer Maim? Água, mas a água não tinha criado ainda. O que é Ma? Ma. Maim é plural ou singular? Maim é plural. De quê? De que palavra? De Ma. Ma, no plural é Maim. O que é Ma? O que significa Ma? O que? Na verdade é uma coisa. O que é isso? É isso? Isso é Ma. Isso, qualquer coisa que existe no mundo é um Ma. É alguma coisa que existe. E o plural, o coletivo de todas as coisas é Mai. Ou seja, que o espírito de Mashiach, ele pairava sobre tudo o que existia. Ou seja, qualquer coisa que existe no mundo
existe um espírito de Mashiach pairando sobre ele que está reunindo para trazer o mundo sempre por uma humanidade melhor. Então é isso que quer dizer. Não estou falando aqui talvez necessariamente e sim sobre tudo que Deus criou e toda a bagunça que vai existir dentro dela, existe já por natureza alguma coisa que colabora para no final fazer um conserto daquilo e chegar no mundo perfeito, que é o objetivo de Deus. Então essa é a ideia aqui. Então vamos voltar para o primeiro passo. E só terminar mais uma coisinha sobre isso. Então a gente vê que tem uma coisa perfeita, existe uma quebra, e existe depois um conserto para a perfeição. Esse movimento é tipo uma parábola, né? Perfeito, imperfeito e depois um crescimento para a perfeição. O que é isso no judaísmo? O que significa isso? Uma coisa que era perfeita, estragou e depois voltou a ser perfeita. Tchuvá. É o arrependimento. A tchuvá. O que é tchuvá? A volta. A volta para o planejamento de Deus do mundo. Então isso está escrito que a tchuvá foi criada antes do mundo. Que o mundo foi criado no formato de tchuvá. O mundo faz tchuvá. Ou seja, o mundo, de propósito, Deus fez o mundo num formato que o mundo faça tchuvá. Ou seja, ele criou ele perfeito, depois ele se quebrou e agora está fazendo tchuvá. Para quem? Para Deus, que é o mundo perfeito. Então o mundo é isso que está dizendo, que o mundo, que a tchuvá foi criada antes do mundo. Ou seja, que antes de criar o mundo, Deus criou, tem a tchuvá. Então vou criar o mundo assim, da forma da tchuvá. Isso praticamente pode trazer várias coisas para a nossa vida. Por exemplo, pequei, já era? Não, tem arrependimento. Esse é o conceito do mundo, é o protótipo do mundo, é fazer tchuvá. Ou então tem aquela discussão, o que é melhor, a perfeição ou o desenvolvimento? Qual é o objetivo do mundo? Um mundo perfeito ou um mundo em constante desenvolvimento? Tem uma discussão aqui, que se a perfeição é um mundo perfeito, quer dizer que ele nunca mais vai se desenvolver. Ele vai ficar perfeito e vai parar lá. É um mundo estático, vamos dizer assim. Se o objetivo do mundo é o tikkun gradual, é o conceito gradual, quer dizer que o objetivo do mundo não é chegar na perfeição, mas é sempre o mundo estar melhorando. Ou seja, a perfeição do mundo é ele sempre melhorar. Tem essa discussão filosófica. Qual é o objetivo do mundo? Um mundo perfeito ou um mundo em constante desenvolvimento? E qual é a resposta? Ambos. Ambos é o perfeito. O Rav Kook fala que existe a perfeição da perfeição e a perfeição do desenvolvimento. Que cada um tem um lado positivo e... Desenvolvimento da perfeição. Que? Desenvolvimento da perfeição. Pode ser. Fala em português. Mas Ou seja, tem até uma discussão entre o Rambam e, por exemplo, entre os cabalistas. O que é o Olam Haba? O Olam Haba é, na linguagem dos sábios, que a gente vai sentar e banhar do brilho divino. Ou seja, a linguagem de sentar é um mundo estático e agora você só recebe a recompensa. Ou então, tá escrito na Gemara, Haile, que o Tzadik, ele vai de batalha em batalha. Ele batalha no Olam Hazé nesse mundo e no Olam Haba ele vai continuar batalhando. Ou seja, a gente vai estar sempre crescendo. E existe uma dúvida quanto ao que é o Olam Haba, o que é o mundo vindouro, o que é o paraíso. O mundo estático que você recebe as suas recompensas, ou mesmo no paraíso você vai se desenvolvendo e melhorando. E se esforçando. Tem essa discussão também entre os dois. Não tem uma resposta definida. Qual é o objetivo do mundo? O que é melhor, motivar? O que é melhor? Um tzadik gamur, um tzadik completo, ou alguém que está sempre, alguém está fazendo tchuvá? Exatamente, é uma coisa. Mas tiver de qualquer forma, Deus ele criou o mundo na forma da tchuvá. Isso quer dizer que Deus ele não quer, a princípio agora, pelo menos nessa etapa da humanidade, a nossa perfeição. Ele não exige a perfeição de ninguém. O que ele exige é o desenvolvimento, é a melhora. É a tchuvá. E, por exemplo, o exemplo que eu gosto sempre de falar é o casal. O homem e a mulher casam e acham que vai ser tudo perfeito. Casa, no dia seguinte já começa vários atritos e fala, tá uma balaiã, tá uma bagunça. Eu falo assim, não, mas daqui 50 anos a gente vai aprender e a gente vai chegar na perfeição, até que uma hora que a gente vai pensar junto, igual, a mesma coisa, e vai... harmonia para sempre. E aí vai vendo e vê que não é nada disso. A diferença de pensamento e de ato sempre vai existir entre homem e mulher. Aí a pessoa vai fazer bodas, sei lá, de 70 anos casada e vai falar assim, caraca, até hoje eu tô 70 anos casado e não cheguei na perfeição com a minha esposa.
Quer dizer que eu falei no casamento? E a resposta é óbvio que não. Você tem 70 anos casado, óbvio que essa é a vitória. Que a vitória para Deus no casamento não é que você chegue na perfeição, senão ele não criava homem e mulher, ele criava só o Adão, que a gente vai ver que vai se separar. A perfeição é o constante desenvolvimento. E se não tivesse imperfeições, não teria desenvolvimento. O Shalom Bait, a paz na casa, é justamente cada momento que poderia não ter Shalom Bait, você conseguir trazer a paz naquele momento e melhorar. Ou seja, uma melhora constante é a perfeição. Aí você fala sobre chuva, mas eu nunca fiz chuva 100%, completo, eu sou um pecador. Não. A chuva é você querer sempre fazer chuva e estar sempre se esforçando para fazer chuva. Essa é a chuva. É isso que Deus quer de você. A melhora contigo. Pelo menos nessa fase da história da humanidade. Então esse é o primeiro assunto. Dúvida? Perfeito ou está desenvolvendo o conceito? Mas então agora a gente vai pode começar o choro. Então agora a gente vai chegar na segunda palavra, bara. O que significa bara? Ou seja, bereshit a gente explicou. O que é bara? Não. O que quer dizer bara? Criou. Mas existem várias palavras para criou. Bara, laçot, yotze. E como você sabe que Bará é criou também? Ou não se sabe, na verdade, Bará não necessariamente é criou. Por exemplo, pelo Maimônides não significa criou. Bará. O Maimônides não entende que Bará é criou. Um conceito mais moderno dos cabalistas, que não é no primórdio, ninguém explicava assim, mas hoje é um consenso, é que Bará é você criar do nada. Ou seja, não existia nada e agora existe alguma coisa. Então não tinha nada e criou. Mas isso não é o pshat do passuco. Isso não é o simples da palavra bará, não é isso. Embora você pode entender muitas coisas. Não existia nada e agora existe algo. Mas bará tem duas explicações para bará. A primeira explicação é traduzindo bará para aramaico e a segunda explicação é traduzindo bará para o hebraico. Sobre aramaico e hebraico, quando estiver falando de Abraham, a gente vai entender por que você pode interpretar do aramaico algumas coisas da Torá. Isso é uma dúvida, ou a gente pode pegar, por exemplo, quando Deus ele deu um maná, deu um man para o povo judeu, falou assim, e um falou para o outro, o que é isso? E por isso chamou de man. Na Torá, acho que assim, que o povo falou assim, o que é? Ma, né? O que é? Por isso chamou man. Ué, se fosse ma, tinha que chamar, por isso chamou ma. Mas ma em aramaico é man, ou seja, as pessoas falavam em aramaico, então falavam, o que é isso em aramaico? Então chamaram a palavra em aramaico. Não seria mazé. Não sei como está em hebraico. Seria mazé, não mané. Não, seria... Mazé. Não, mazé seria... O mano chamaria mazé. Não é mau, mazé. Mazé, deixa eu escrever aqui. Mas eu não lembro aqui. Vai omeru ishelachiv manhu, que lo yodea mahu. Então eles falaram manhu, isso é um man, porque não sabiam mahu, tinha que chamar man, e não man. Mas man, em aramaico é man. A gente vê que a Torá, ela considera o aramaico para trazer para a Torá. Tem várias provas disso, a gente não entendeu. Isso foi só entre parênteses. Quem não entendeu pode continuar agora. Só uma prova que a gente pode ter do aramaico, sim. O aramaico é tipo o dicionário do hebraico. Dicionário você não tem de uma palavra, você pega outra palavra de outra língua. Entendi. Mas é o mais fácil de você entender. E quando não tem uma palavra em aramaico, em hebraico, você pega o aramaico e entende. Aqui é o dicionário do hebraico. Por exemplo, a Torá escrita tem um dicionário, tem uma explicação. Qual é o Zohar? E o Zohar é aramaico. A Torá oral, que é em hebraico, tem uma explicação, que é Gemara. É Gemara em aramaico. Ou seja, sempre a explicação da Torá, tanto escrita em oral, é em aramaico. O aramaico é o dicionário do hebraico. É o mais fácil de você entender o hebraico, que o hebraico é Lashon HaKodesh, é uma língua divina. Sagrado. Então não dá para entender muito profundo, então você pega o aramaico e entende. Bara, em aramaico, o que é? Torok boró, por exemplo. O que é bor? É externo. Bara é externo. Então, Bereshit, por causa do Reshit, bara Elohim. Elohim é externo. O que quer dizer isso? Deus, ele preenchia tudo e ele se retirou de uma parte da existência, ou seja, ele criou algo externo a ele, de alguma forma, que quer chamar Ibedai.
Entendeu? Existia tudo. E Deus, ele saiu desse tudo. Na verdade, se ocultou, porque Deus é tudo. E nesse vácuo que ele criou, esse é o Bará. Então esse é o Bará, é o vácuo que existia no todo. E lá dentro ele criou a existência. O céu e a terra. Sim, pegaram então o que é Bará para o aramaico. Que? Esse vácuo. Isso. Se a gente entender se é isso, qual o objetivo do mundo, porque Deus fez isso? Porque ele quis, então, fazer algo se desenvolver fora dele, um objetivo que ele pudesse dar para aquilo. É igual, por exemplo, você tem a agenda lotada e e tem um amigo que está precisando da sua ajuda e você fala, não, vou separar um tempo para ele. Você tira de você esse tempo e passa a ser dele. Ou até a mãe, uma parte dela para o filho. Ou então todo ato ético com alguém, de generosidade, de amor, é você saber sair de você próprio, que é o egoísmo, que tudo sou eu. Você criar algo, entender que algo não é você, e dentro desse algo que você criou, você doa para alguém. E aí você pratica a bondade ou você desenvolve o amor. Então esse ato de Deus criar um vácuo para lá nascer uma existência e ele poder dar é a bondade, ou seja, Deus ele criou o mundo por ética, por generosidade, por amor. Isso que muitas pessoas vão dizer que qual é o objetivo do mundo? A bondade. Que Deus... Óbvio que esse argumento é um pouco furado, se for, mas é superficialmente falando, que Deus ele é totalmente bondoso, mas para ser bondoso precisa dar para alguém. Então, se ele era tudo, como ele vai dar para alguém? Então, ele criou algo para ele dar. Sem falou Ramchal, por exemplo. Um comentarista de 1700. Então, é Bará. Ele se externou com o objetivo que criasse alguma coisa independente e ele pudesse doar para aquilo. É a ideia, tá? E no hebraico, o que é Bará? Bará no hebraico vem da palavra Bari. Bari hoje em dia no hebraico moderno é saudável, mas esse conceito não existia no hebraico Taná. Existia saudável. Bari é cheio. Por exemplo, está escrito lá que você vai ter nas brahot bois barim, ou seja, bois gordos, cheios. Aí veio para saudável. Seria 100%. 100% completo, completo. Ou seja, Deus, Bereshit, por causa de Bereshit, Deus ele preencheu o mundo. Então, a ideia é que Deus ele preenche o preenchimento. Pode ver que Preencher alguma coisa que era vazia. ou seja, existe alguma coisa que não dá para entender porque Deus não contou antes, né? Então não dá para saber. Mas Deus ele trouxe um preenchimento, ele trouxe uma perfeição para o mundo. Ele completou o mundo. O que é o Shammai Ve'aretz? O nome é contrário, o aramaico. Exatamente o contrário, exatamente. Muito bom. Esse é o ponto. Que o aramaico e o hebraico são totalmente diferentes. Se você interpretar ou completou ou esvaziou, totalmente o oposto. Sim? E aí então pode ter diferença porque o mundo existe. Depende de como você interpreta. Tá? Então é a ideia do Bará. De uma forma ou outra dá para entender mais ou menos o que está acontecendo. Ele está chamando Ve'aretz, então, para quem reclamou de todas as frases, e não vou entrar, vamos continuar o assunto. Não vou entrar nisso. Vamos passar para o próximo assunto. Quanto tempo a gente está? Já aqui? Não, tem aqui. Eu acho. 43. 43? Tá. Vamos agora pegar o livro, vamos abrir, vamos lá. Terceira frase. Vaiomer Elohim, e falou... O que é Vaiomer? E Deus diz? Estava conversando com ele mesmo. Tá? O que quer dizer? Vamos lá. Deus estava sozinho, Vaiomer, e ele falou com quem? Com os anjos. Não falou com os anjos. Deus fala com ele mesmo? Não. Então, o que é? Mas é que está escrito. Vamos ler. Vaiomer, Deus falou. Deus falou, está escrito, falou. Então, Vaiomer é falar, sim. Mas no sentido de Deus falar, o que quer dizer? É ratzon, é vontade. Ou seja, Deus teve uma vontade de criar a luz. Quando a gente está com vontades, é como se fosse que a gente está dialogando com nós mesmos. Então, o que Deus dentro dele que não dá para entender? Qual a vontade nasceu para Deus para materializar e fazer coisas existirem? Então, Deus teve uma vontade. Qual é? Que seja a luz. Essa é a ideia. Então, ele teve a vontade de criar a luz. A gente tem vontade, a gente vai lá e fala.
E a gente cria, a gente faz. Então Deus teve uma vontade completa. Yehi, ó, que seja a luz. O que é Yehi? E Yehi, ele seja a luz. será E será a luz. É no futuro, Yehi, né? Yehi, ó. E depois com a competição, vai Yehi, ó. E Yehi, ó. Ou seja, Yehi, ó. E vai a competição, Yehi, ó. Antes de dizer, vamos ver aqui as outras criações. Vamos para o passo, por exemplo, 6. Vav. Vai Omer Elohim no segundo dia. Yehi Raki. Que seja o Raki. Vamos dizer que o Raki é o céu, vamos dizer assim. Então, Yehi Raki, é a mesma expressão, sim? E aí, o que acontece? O 7. Vaias Elohim et Raki. Ou seja, no ó, está escrito Yehió, Yehió. Aquela escrito Yehirakia, Vaias et Rakia. E ele fez a Rakia. Muda a palavra, sim? Entenderam a pergunta? Vamos ver o 11, no terceiro dia. Yudalef. Vaiomer Elohim, Tad Shearetz. Ou seja, que a terra se preencha de desha, de campo. Ou seja, que campeia a terra. Não tem Vairi, não tem Vaias, é Tad Shearetz. Ele criou um verbo só para isso. Criou um verbo só para isso. O que é o 14? Campei. Vaiomer Elohim no Yudalef. Vaiomer Elohim, Yehi Meorot. Voltou o Yehi aqui. O sol, a lua, vai rir. Vai lemeorot. Vaias Elohim et Shnei Meorot. Depois vaias. Ou seja, ele fala rir, depois ele vaias. E fez. Vamos ver o 20. Cá. Vaiomer Elohim e Shiretsu Amai. Shiretsu é que se... Ou seja, Shiretsu não é vai rir agora até a área. Shiretsu é réptil. Shiretsu Amayim Sheretz Nefesh, que se rasteje pela cadê? Shiretsu Amayim, que a terra se rasteje e tenha répteis de animais, ou de ofef, ou de que voem, não sei se são os peixes. Funções que os peixes se rastejam pela água, vamos dizer assim, é o verbo. E não tem vai rir, não tem... Tá? E depois tem o homem, nascer e tadam. Faremos o homem. A gente vê que o verbo de cada criação, ele muda. Então, vai rir não é vaias, por exemplo. Então, o que é Yehi? Yehi é Kiyum, E seja. Fazer existir. Manter. É um verbo de criação relativo à constância e estabilidade. Ou seja, Yehi é algo fixo, que vai estar lá sempre, parado. Raior, e para. Ou seja, a luz tem sempre. Luz para. Tem. Aí depois tem Vaias, ele fez depois, como é? Yehi, depois Shoraki. Faça o céu. O céu existe sempre. Como é? Tedshá. E que campeia o campo. O vegetal, ele não está lá para sempre, ele morre. Agora, árvores pode viver milênios. Mas não é tão constante como o céu e não é tão constante como a luz. Depois, Yehi é Meorot, que os astros sejam Yehiel, o sol, a lua, sempre estão lá. Yehi. Depois, que rasteja os peixes e voe as águas, não é Yehi, não é constante. Depois, os animais, depois o homem, nascer, faremos. Ou seja, Yehi é algo constante que existe para sempre. Então, essa é a diferença dos verbos. Agora, Yehior, e que seja constante a luz, vai Yehior, foi constante a luz. Então, a luz é a coisa mais constante que tem. Essa luz não é a luz que sai do sol e da lua. Não é. Sem falurash. Essa luz é o que Deus ele reservou para os sadiquim, para os sábios, no futuro. Sim? Então, vamos dizer que Yehior, olha o que dizem lá sábios. Yehior, e Deus teve uma vontade, Yehior, que seja a luz. Que luz é essa? É a luz na existência. Que tinha no Olamazé, nesse mundo. Só que depois ele tirou e guardou para o mundo vindouro. Quando vai Yehior, esse vai Yehior que é o mundo vindouro. Ou seja, no Yehior, vai Yehior, Deus criou o Olamazé e o Olamabá. Ou seja, no Olamazé tinha uma hora. Só que essa luz que Deus criou constante no Olamazé, ele separou só para o tzadikim.
para os sábios. E o vai Rior no futuro terá luz é o Olam Haba para todo mundo. Então, alguma coisa que a gente já sabe que existe no Olam Haba. O quê? Luz. Luz tem no Olam Haba. Essa luz, a luz verdadeira. A primeira coisa que Deus criou tem no Olam Haba. E tem para os tzadikim nesse mundo. Como que os tzadikim, os sábios, têm essa luz nesse mundo? Torá. Na Torá, você falou na festa vai, na Torá. Quanto mais se aprofunda na Torá, mais ele consegue pegar essa luz que está oculta. Ele consegue ter luz no mundo. Então quem se esforça na Torá consegue trazer essa luz para o mundo da criação do mundo. E no Olam Haba, o Olam Haba é feito dessa luz. Tá? Então essa vai ser a ideia. Então a gente vai ver aqui que tem alguma coisa gradual. E Rior, vai Rior, alguma coisa constante. Depois, no 6, ele fala hierarquia, e que seja o céu. No futuro, depois está escrito assim, Vayas Elohim et harakia, no 7, no Zai. Vayas Elohim et harakia, vavdel ben amayim Hashem etach al harakia, ou ben amayim Hashem al harakia. Ao final, Vayehi chen. Ou seja, Yehior, aí está escrito Vayehior, ou seja, que seja a luz, e foi luz. Assim. E aqui está escrito Vayerakia, está escrito Vayehi chen, e foi assim. Qual a diferença? O que é chen? Mais ou menos assim. Ou seja, a luz ele criou. O uraquia e foi constante mais ou menos como ele falou. Ren, parecido, por alto. Vamos falar isso? Aproximadamente. Ren, foi assim. E não vai rir. Tá? Querendo dizer o seguinte, que o uraquia não tem no Olam Haba, só tem no Olam Hazé. Mas agora mesmo assim, o uraquia é constante, mas é só um pouco constante, que é Errior e Erriken, e não é. Quer dizer, hierarquia e Erriken, e não Errior e vai Rior. Depois no 11 vai Omer Elohim Tad Shearetz, sobre o campo. Aí já é Tad She, já não é Erri, não é constante, certo? Que a gente falou. Vatotse Aretz, que é o verbo Vatotse, saiu da terra o campo depois. Então a gente vê aqui que na criação do mundo existe uma graduação de mais constante para menos constante. Ou seja, primeiro é luz, que é alguma coisa super constante. Depois o céu. Depois vai ter, no terceiro dia, as plantas e a terra. A terra é constante também, que vamos dizer que é o continente. Constante. As plantas, as árvores, a mata está lá. Não é tão constante. Depois vão nascer os peixes e as aves. Os peixes e as aves já são menos. Não é uma questão de constante, questão de material, né? Ou seja, luz, céu, terra. Depois o vegetal, depois tem o peixe e a ave. O peixe e a ave já é um pouco mais. Ou seja, vai materializando as coisas. Bem ou mal, o peixe ele vive na ave. Tá na ave. O vegetal, a ave no céu, o vegetal ele está enraizado. Depois é os animais. Os animais já se movimentam pela terra toda, já tem uma dinâmica muito maior. E por último, o ser humano. Ou seja, você vê a ordem que Deus criou. Agora, se a gente parar para pensar, olha que interessante. O céu é constante, certo? A luz, quer dizer, a luz é constante. A luz e a escuridão são constantes, tá bom. Depois o céu é constante. E a água é constante, que é o segundo dia. No terceiro dia, é o vegetal e a terra. São constantes também. São parados, estáticos. Vamos dizer constantes, são instáveis. Agora, depois vem o peixe e a ave. Já não são mais estáveis. O animal e o homem também não são estáveis. Então a gente vai ver que nos 3 primeiros dias da criação, Deus criou coisas estáveis. Paradas. E nos outros 3, Deus criou coisas dinâmicas. Eu pulei o 4º dia, desculpa, que é o Sol e a Lua. Qual a diferença da luz para o Sol e para a Lua? Que são os meorot, as luminárias. Qual a diferença do Sol para a luz que tinha no primeiro dia? Luz para... Não. Então, a diferença do Sol e da Lua é que o Sol e a Lua são luzes que se movimentam. A luz é a luz estática. O Sol e a Lua, as estrelas, são luzes que se movimentam. É uma luz que dá para ver, pra gente hoje em dia. Se Deus não separasse, daria para ver também a primeira. Não é essa questão, que Deus depois mudou. Mas a preferência sempre a luz é algo estático,
parado, constante, e o Sol é uma luz que movimenta, que existe um ciclo. Depois ele cria os peixes. Esse é o 4º dia. No 5º dia ele cria os peixes. No 2º dia ele cria a água. O que é o peixe? É a água que se movimenta. E ele cria as aves. Que no 2º dia ele separa as águas de cima e de baixo, e no meio é um vácuo entre as duas águas, é o raquia, é o céu. Ou seja, é o ar que se movimenta. No 4º dia ele cria as plantas. No 3º dia, desculpa, ele cria as plantas. No 6º dia ele cria os animais. O que são os animais? São plantas que se movimentam. Ou seja, as plantas, elas na terra têm as raízes dela, e aí elas conseguem a alimentação dela. O animal, para conseguir a alimentação, ele precisa se movimentar. Então a raiz do animal é a boca do animal. Então, é uma planta que se movimenta. E no 3º dia, Deus criou a Adamá, a terra. E no 6º dia, ele criou o Adão. O que é o homem? É a terra que se movimenta. Então a gente vê que os 3 primeiros dias, os 3 últimos dias, é a repetição dos 3 primeiros dias em movimento. Então Deus ele dividiu o mundo. Primeiro criou coisas estáticas e constantes, e depois coisas dinâmicas. Que a dinâmica é uma criação muito mais elaborada do que a estática. Sim, essa é a Shamayim Va'aretz. Shamayim Va'aretz é antes do primeiro dia. Deus criou o Shamayim Va'aretz, exatamente, é um mundo perfeito. Que engloba tudo. Que era tão vavô. Depois, Então a gente vê que existe 2 elementos que Deus criou no mundo: a estabilidade e a instabilidade. Faz parte do mundo. Entre os 3 primeiros dias e os 3 últimos dias, tá? Qual a diferença dos 3 primeiros dias para os 3 últimos dias? É que depois dos 3 primeiros dias não tem Shabat. Mas depois dos 3 últimos dias tem Shabat, que é um dia que você para. O que é parar? Se movimentar. Você estabiliza o seu dinamismo. Você para o que é dinâmico. Porque o que é parado não precisa descansar. Tá parado, é assim. Mas o que é dinâmico, sim, você precisa ter uma estabilidade depois. Que é igual à história do pescador. Conhece a história do pescador? Conhece? O pescador estava pescando tava lá com o anzol na beira da praia, pescando peixe. Tranquilão, até na terça-feira. De dia, o dia todo lá, passa um cara lá que trabalha, super, falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: pescando meu peixe. Por quê? Eu gosto de pescar peixe, é o que eu gosto de ver, meu hobby. Ele falou: tá, mas você não trabalha. Ele falou: não precisa, eu pesco peixe. Eu como do peixe. E eu tô bem. Ele falou: não, mas você não... Por que você não pesca mais peixe do que só você precisa para comer e vende? Ele falou: não, porque eu não preciso. Ele falou: precisa sim, porque se você pescar e vender, você vai ter dinheiro para comprar peixe. Ele falou: mas por que eu quero dinheiro, né? Ele falou: porque se você tiver dinheiro, você vai poder comprar um barco. E você vai pescar melhor o peixe. Mas para que eu preciso? Porque aí você vai ter mais dinheiro, vai ter uma companhia de barco. Tá, aí você vai ser muito rico. Tá, e daí? Para que eu tenho que ser muito rico? Porque se você for muito rico, você pode ficar aqui pescando tranquilo. Ele falou: mas não é exatamente isso que eu tô fazendo agora? História, né? Mas se a gente parar para pensar, o pescador tá certo ou tá errado? Não totalmente, porque é diferente. O desenvolvimento e a perfeição. Exatamente, é diferente um pescador sem ter o que ter amanhã ficar pescando, de um pescador depois que ele trabalhou e conquistou tudo que ele quis da vida, pescar. São 2 pescas totalmente diferentes. Então, exatamente, é o mundo antes da criação e o mundo depois do Tikkun. Ou seja, é o mundo perfeito e é o mundo depois do desenvolvimento. São totalmente mundos diferentes, embora cheguem no mesmo lugar. É igual antes da gente nascer de Deus, depois de voltar para Deus. São pessoas totalmente diferentes. Porque antes você era estático, mas depois você trabalhou e alcançou. Mesmo que depois você volte para a estabilidade, é uma estabilidade totalmente diferente. Com um valor totalmente diferente, intrínseco aquilo. Então, exatamente, é o Shabat. Depois dos 3 dias dinâmicos, você volta para a estabilidade, que é o Shabat. O Shabat você vive de forma totalmente diferente que se não tivesse dinamismo. Porque você trabalhou 6 dias, você vai trabalhar, e no 7º descansar. É um descanso totalmente diferente se você não trabalhasse. Essa é a ideia. A gente pode ver que a mesma raiz de ter um mundo estável e instável
também Deus ele quis dividir a cultura do mundo em duas. Uma cultura estável e uma cultura dinâmica. Que a gente chama isso de Oriente e Ocidente. A gente vê claramente que toda a história da humanidade existe diferença entre a história oriental e da história ocidental. Quando eu falo oriental, eu estou falando da Índia para lá, para o Oriente. Quando eu falo ocidental, é do Paquistão para o Ocidente, porque antigamente não tinha América, né? Então o Oriente e o Ocidente é dividido no meio da Ásia. A gente vê que mesmo todas as guerras, todas as diplomacias, tudo do Oriente era entre os mesmos países do Oriente, China, Japão, Mongólia, Índia, entre eles. Todas as guerras, todas as batalhas do Ocidente eram entre o Ocidente, não tinha muito intercâmbio entre um lado para o outro. A gente vê que até geograficamente existe deserto, rios, a Sibéria. Você vê que Deus ele criou o mundo de uma forma geográfica para impedir o relacionamento entre os dois. A gente vê, por exemplo, Alexandre o Grande, que quando vai conquistar o mundo inteiro, ele chega até o rio antes da Índia e fala, não, vamos voltar aqui, que a gente já foi demais. Porque aqui já é outro mundo. Aí volta. A gente vê que existe um impedimento na história, diferente de hoje em dia, que é a época da Geulah, da história toda ter duas culturas diferentes. Se a gente pegar hoje em dia já... Mesmo assim a cultura é diferente. Se a gente pegar a cultura lá dos orientais, qual o objetivo de vida deles? Meditação, cultivar a cultura do passado, tradicional, uma vida tranquila, pacata. E o Ocidente é desenvolvimento, tecnologia, conquista. É sempre... Ou seja, existe no mundo uma cultura de parada e uma cultura dinâmica. Essa, então, é a diferença. Tem no mundo isso também. A gente vê que a Am Israel, que é o Shabbat, é a vida, vamos dizer, estável, depois que passou por todo o dinamismo. Depois que passou por toda a história. Então, esse é a Am Israel, que é o Shabbat. É o dia que vem depois, sim? E vamos só mais um pontinho. A gente falou sobre isso. Vamos só mais um ponto aqui. Que é o seguinte. Vamos para a frase, para o passo 24. Dale. Só para dar um exemplo de um dia, para pegar a prova. Que é o sexto dia da criação, tá bom? Vamos ver dentro para ficar claro. Vai Omer Elohim, e falou a Deus, Totzer haaretz nefesh chaya lemina. Então, que saia da terra, o quê? Nefesh chaya lemina, uma alma viva da sua espécie. Bema varemes, ou seja, animais. E remes, que é remes? Répteis. Vechayato eretz lemina, e vidas na terra, e animais da sua espécie. Vai richer. E foi assim. Foi assim mais ou menos. Não exatamente. Por quê? Ou seja, quantas coisas Deus pediu para sair da terra? Nefesh chaya lemina, uma. Bema, duas. Varemes, três. Vechayato eretz lemina, quatro. Ou seja, Deus ele manda sair da terra 4 coisas. Sim? Vamos ver o que aconteceu. Vayas Elohim et chayat haaretz lemina. Ele fez chayat haaretz lemina, uma. Veta bema lemina, 2. Vet koremes hadama lemineu, 3. Vai Elohim ketov. Ou seja, ele pede 4 e é feito 3. Qual não foi feita? A primeira. Nefesh chaya lemina. Uma alma viva da sua espécie. Isso não é feito. Mas é feito bema, o animal doméstico, uremes, os castejantes, virratoi, os animais selvagens. Então, animais domésticos selvagens e répteis são feitos. Mas nefesh chaya lemina não é feito. Uma alma viva. O que é isso? Não sei, porque não foi feito. A princípio. Então, Deus falou 4 e veio 3. Ah, então Deus não gostou. Não. Bayar Elohim Ketov, Deus viu que era bom. Ou seja, não, bom, não foi feito bom. Sim? O que era essa alma aí? O que é Nefesh Chaya? Vamos ver agora no capítulo 2, na frase 7. Zain. Só para a gente entender. Cadê? 1, 2, Zait. Vayetzer Hashem Elohim et Adam. E Deus, ele, Yetzer, vamos dizer que ele formou o homem. Acharam? Perek Bet, Pasuk Zain.
Vayetzer Hashem Elohim et Adam, e Deus Elohim, Yetzer, formou o homem, afar min adamah, fora da terra, vai par be'apav nishmat chai, e soprou nela uma respiração de vida, vai Adam lenefesh chaya, e o homem foi um nefesh chaya. O que ele pediu aqui? Totze aretz nefesh chaya. E o homem, depois que Deus botou a alma no homem, ele virou um nefesh chaya. O Adão virou nefesh chaya. Então o que era o nefesh chaya aqui? Que Deus pediu para a terra criar no 5º dia, não, quer dizer, no 6º dia, mas antes da criação do homem, o homem. Então ele falou assim, eu quero a terra que você crie 2 coisas, 4 coisas, o homem, os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens. A terra criou os animais domésticos, selvagens e os répteis. E não criou o homem. Tá? Aí vamos ver a continuação, então, na frase 26, no passo 26. Vai Omer Elohim, então, ele viu que era bom, então ele quis outra coisa. Vai Omer Elohim. Nascer Adão, faremos o homem. Então, já que não foi feito, faremos. Esse nascer está no plural, né? Faremos. Faremos o homem. Por que faremos no plural? Várias explicações. Pelo pshat. Adamah. Por causa, tá falando com quem? Com a terra. Que ele fala assim, Totze aretz, terra, tira de você, porque aretz é Adamah e Adam, né? Terra. Totze aretz, 4 coisas. E a terra, ela não foi capaz de alguma forma fazer. Falou, então se você não faz, então vamos fazer juntos? Isso que Deus está falando, faremos juntos. Porque a alma não conseguiu fazer o homem? Porque o homem é composto de 2 partes. A Afar min adamah e a nefesh chaya. E a alma não tem como fazer nefesh chaya a princípio. Então se a gente vê no 2:7, a gente vai ver claramente. Vayetzer Hashem Elohim et Adam, tem 2 coisas que Deus fez o homem. Afar min adamah, ou seja, o pó que veio da adamah da terra, ou seja, ele pegou da terra, a terra que fez essa parte do homem, vai par, e agora a parte de Deus. Ele soprou na narina do homem Nishmat Chaim, uma alma de vida. E aí vai Yehi. Vai Yehi, a mesma coisa, Yehi ora, lembra? Estabilidade. Hadam lenefesh chaya, o homem foi como para a alma viva. Então a gente vê que tem aqui também um erro no 6º dia da criação do homem, que a terra não era para a terra fazer, o homem não consegue. Porque a terra não conseguiu, porque como a terra não era perfeita ainda, e era imperfeita, ela não conseguia fazer a alma do homem que é perfeita. Essa é a ideia, porque se a terra fosse perfeita como o primeiro passuca, ela conseguiria, talvez. Mas como tem imperfeição tohu vavohu, não conseguiu. Então Deus ele teve lá intervir e fez não, então a alma deixa comigo. E foi nefesh chaya. Então essa é a ideia. Vai se Elohim, interessante que a gente vai ver essa nefesh chaya também no 5º dia. Isso a gente vai ver no show da semana que vem. Mas tá bem mal eliminado, só entender? Vai aqui nascer Adão, e como o homem foi feito, Betzalmeinu Kidumuteinu. Ele vai ser da nossa imagem, da nossa semelhança. Ou seja, ele vai ser tanto parecido com você, terra, tanto parecido com Deus. Né? Tzalmeinu Kidumuteinu. É tanto material quanto espiritual, que é todo o dilema do ser humano. Vai irdu Bidgat Hayam. E aí ele vai subjugar os peixes da água, e a ave do céu, e os animais domésticos, e toda a terra, e tudo que rasteja na terra. Subjugar tudo. Ou seja, se o homem ele subjuga, o que na terra tem que ela não podia oferecer? O que é alma? Tipo, o que Deus oferece que a terra não tinha? Por isso que a terra não conseguiu. Intelecto, sim, é isso, mas com outra palavra, liberdade. A terra é subjugada. Ela não tem liberdade. Ela não pode fazer o que ela é baseada nas regras da natureza. Chama Hukim. Ela não tem liberdade. E a única coisa livre que tem é Deus, que ele tem liberdade. Ele queria fazer um homem livre. O que quer dizer um homem livre? Que tenha livre-arbítrio. E a terra não consegue produzir um livre-arbítrio. Então Deus falou, então deixa que o livre-arbítrio eu boto e a materialidade você põe. E já que ele é livre, ele consegue controlar as outras coisas. Então ele vai controlar tudo. Agora ele tem livre-arbítrio, ele tem intelecto. Isso é liberdade. Livre-arbítrio é liberdade. Eu já falei um surto aí no canal. Tá? Então vai vrar Elohim et Adam. O que é vai vrar? Aqui. E criou, mas por que não vai as? O que é vai vrar? Porque primeiro ele fala Totze aretz, aí não. Aí ele fala assim, vayas Elohim et chayat haaretz, e Deus ele fez vayas, tudo ele fez vayas, e fez. E aqui o homem ele vai vrar, ele criou. Então vamos dizer que vai vrar é você começar a criar.
É o planejamento teórico, que é Bereshit bara Elohim. E você quer criar. Então começou a criar. E vayas, que significa terminar a criação. É você finalizar, completei. Então tudo que foi criado, vayas, ou seja, foi feito 100%. O homem vai vrar. Ele começou a ser criado. Vamos ver se ele foi terminado. Et Adam, Betzalmo, Betzelem Elohim, bara oto. Bara. Zahar u'nekeva, bara otá. Bara. Ou seja, começou a criar o homem. Vai varir otam Elohim, vai omer lahem Elohim, prurvu, vai deu a brachot, urdu, a shamai. Vai omer Elohim, menina natat lachem et kol esef zoreia, tá, vamos pular, vechol chayat aseh, vamos pular, vai Elohim kol asher, aqui, no 31, último passuco do Pérez, vai Elohim et kol asher asah, e Deus, ele viu tudo que ele assá, e não bara. Tudo que ele terminou de fazer, veine tov meod. E veja, era muito bom. Vai boker yom hashishi. Ou seja, o que Deus viu que era muito bom? Tudo que ele fez. O que ele fez? Tudo, menos o homem. Que o homem ele só bará e não assá. Ou seja, ele viu tudo depois do sexto dia da criação, estava completo. Vamos terminar só essa ideia e depois a gente vai terminar o shur. Ele viu que está completo. O homem, ele só... ou seja, Deus criou o mundo inteiro nos 6 dias, certo? Não. Teve uma coisa que não criou nos 6 dias. O homem, ele só começou a criar. E aí ele vai entrar no Shabat no 7º dia, pela metade. Como a gente vai ver no segundo capítulo, vai falar, quando ele vai dar o verbo, no 7, de novo, vai Yetzer Hashem Elohim et Adam. Ele não vai vrar e não vai yas. Ele vai Yetzer, tem um verbo novo. O que é vai Yetzer? Ele formou o homem. Formar é o verbo do meio de campo, ou seja, não é nem o teórico e nem ele executou 100%. Está no meio do caminho. Ou seja, ele criou o homem no meio do caminho. A única criação que não finalizou. Essa é a ideia. Então aí vamos só terminar, vamos ver pro Shabat, vamos agora, capítulo 2, passou com vai rolou a chamar em Vearetz. E Deus ele terminou, completou o céu e a terra, como no primeiro passuco. Vechol tzevam. E tudo que ele tudo. Vachar Elohim bayom hashvi. E ele terminou Elohim no 7º dia, Melartó, Asher, Assá. Ou seja, no 7º dia ele finalizou tudo que ele finalizou. Ou seja, o que ele terminou no 7º dia? Tudo, menos o homem. Vaishbot bayom hashvi. E ele então descansou, parei de criar, já fiz tudo que tinha que fazer. No 7º dia, então, a partir de agora eu não vaiasse mais nada no mundo. Tudo que era para fazer eu já fiz. E Vaishbot, ele descansa. Ou seja, para de criar. Mikol melartó asher assá. Disso que ele parou. Sim, tá vendo aqui o que vai fazer? Vai varech Elohim etem hashvi, ele abençoa, vai kadesh otó e santifica, que vós Shabat, que lá é um descanso, Mikol melartó asher, Mikol melartó, de todos os trabalhos. Asher bará. Ou seja, que agora ele parou de tudo que ele já bará, que ele já começou a criar. Também vou descansar agora. Ou seja, não vou terminar o homem. E qual é o objetivo disso tudo? Shebará Elohim, qual é o objetivo disso? Lá a só, para que seja feito. Por quem? Pela existência, e não mais ele. Ou seja, o Shabbat vem dizer o seguinte, até que fui eu, agora é com vocês. Homem, você que não finalizou, finalize-se. Termina. Vai, ou seja, homem, você agora tem que fazer. E depois vai Yare, vai Boker, e Yom HaShvi, certo? Não está escrito vai Yare, vai Boker, Yom HaShvi. Ou seja, todos os dias termina. O 7º dia não termina e continua contando o resto da Torá. Quer dizer que ainda tem na Torá escrito vai Yare, vai Boker, Yom HaShvi. Ou seja, ainda estamos no 7º dia da criação. E qual é o objetivo desse 7º dia de Deus? Que o homem se finalize. E estamos aqui a história da humanidade, então. E Deus, Shabat, Deus parou. Agora, ó, criei as regras, eu estou supervisionando tudo. Às vezes, sim, eu tenho que interferir, que a gente vai ver na paraxá chamada Shmini, o 8º dia, Yom Shmini. Você vai ver isso? A gente fala sobre isso. Só que até então, Deus falou, ó, estamos aqui, homem, vai, que agora você que tem que fazer. E eu já comecei. O resto eu finalizei, ou seja, o homem terminando é a única coisa que existe no mundo que se desenvolve. Que hoje não é igual 5 anos atrás, que não é igual à geração passada, que não é igual a 2000 anos atrás, não é igual quando o homem foi criado. Todo o resto da natureza é igualzinho.
Um rato de hoje é igual um rato de 6.000 anos atrás. O rato não muda, mas o homem muda. Por que ele muda? Porque ele não terminou de ser feito. E o objetivo do homem é terminar, é lá solta, é fazer. Então, Shabat é Shabat para Deus. E o homem faz. Quando? Na história da humanidade. Então, a gente continua semana que vem. Oi. Tchau, mano. Obrigado.